Boa noite, seja bem-vindo às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. É uma alegria, irmãos, estarmos juntos aqui nessa noite para estudarmos a Palavra de Deus. Dentro do nosso programa de estudos, nós estamos falando sobre Segundo Reis e nessa noite nós vamos conversar sobre a parte final. Entramos na sessão final do segundo livro de Reis, que trata da história de Judá até a queda de Jerusalém. Então, essa sessão final, ela vai do capítulo 18 até o capítulo 25 de Segundo Reis, fechando esse livro e apresentando essa história final, né, de Judá, que vai do reinado de Ezequias até a queda de Jerusalém. Então, nós temos diante de nós agora essa última sessão. E nesse encontro, eu quero trabalhar com você, especialmente, os capítulos 18 a 20. Então, que tratam do reinado de Ezequias. Então, segundo Reis, capítulo 18 até o capítulo 20, esses 3 capítulos são dedicados a um rei só. Olha a importância do rei Ezequias, a importância dessa fase do reinado desse rei de Judá, e, é claro, algumas questões que nós vamos levantar aqui, trazer algumas ponderações, meditações sobre esse período da história de Judá. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar, para nos dar a direção, a iluminação do Espírito Santo, de maneira que a gente possa ler o texto, compreender o texto com a ajuda do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela bênção da presença do Teu Espírito em nós, ó Deus, e pela graça, Senhor, que o Senhor nos concede de termos em mãos a Tua palavra e de podermos ler a Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Espírito, Senhor, que venha sobre nós a direção, Pai, a orientação, para que na nossa leitura nós possamos ter a clareza, a compreensão da mensagem do texto para nós. Nos ajuda, Senhor, na leitura, na interpretação, e que possamos tirar importantes lições para as nossas vidas espirituais, através da narrativa desse texto que o Senhor providenciou para nós. Te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Vamos lá. Então, reinado de Ezequias, capítulo 18 até o capítulo 20 de Segundo Reis. Eu queria que você acompanhasse. A gente não vai fazer leitura versículo por versículo, óbvio, né? Então isso fica para o seu dever de casa. O nosso combinado é esse, que você lê o texto, você já prepara aí a sua leitura e a gente aqui conversa, trazendo, né, as questões principais desse período, desse texto bíblico. Então, o primeiro ponto aqui, que a gente começa no texto de 2 Reis, capítulo 18, é o início do reinado de Ezequias. O texto relata que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Então, Ezequias tinha 25 anos quando começa a reinar, e ele reina 29 anos em Jerusalém. Faz aqui, como é costume nos reis de Judá, faz referência ao nome de sua mãe, Abi, que era filha de Zacarias. Então, aqui a fórmula inicial do reinado de Ezequias. Tem um dado importante aqui no versículo 3, que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Marca esse versículo 3, porque isso destaca em relação aos reis anteriores. Lembra que a fórmula padrão que o escritor aqui de Reis se utiliza, fez o que era reto perante o Senhor, e muitas vezes ele faz, mas conforme o pai, conforme alguém mais próximo, conforme uma referência de um rei do seu tempo, mas poucos reis terão essa referência de fazer o que é reto perante o Senhor, conforme fez Davi. Ele diz aqui que ele fez como Davi, e também lá no versículo 6, diz que ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Esse retrato do reinado de Ezequias é importante. Tanto a referência a Davi, no versículo 3, quanto a referência a Moisés, no versículo 6, porque ele se apegou ao Senhor e ele seguiu a lei, os mandamentos, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, esses 2 versículos, dentro do contexto aqui da reforma espiritual que vai ser promovida por Ezequias, eles mostram para a gente, dentro da história de Reis,
uma chama de esperança, né? Sempre vem uma chama de esperança. Então, diante dos relatos que nós temos estudado, né, nos últimos capítulos, os reis fazendo o que era mal perante o Senhor, ou não fazendo o que era bom, lembra das fórmulas antigas. E aqui vem o registro de um reinado de Ezequias, que sucede a Acais, e ele faz o que é reto perante o Senhor. Ele anda nos caminhos de Davi, seu pai. Como eu falei, somente alguns reis, poucos reis, têm essa referência. Então você tem a referência de Asa, lá em 1 Reis capítulo 15, versículo 11, você tem Asa, Jeosafá, 1 Reis capítulo 22, 43, então Jeosafá, e você tem Josias, depois de Ezequias. Então você tem Asa, Josafá, o próprio Ezequias, que a gente está estudando agora, e depois de Ezequias, Josias. São reis em que o escritor usa essa fórmula, que ele fez o que era reto perante o Senhor. Perceba o seguinte, de tantos reis, nós vimos aqui a narrativa, sucessivos reis na história de Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. E poucos reis têm esse registro de que eles fizeram o que era reto perante o Senhor, que eles fizeram conforme Davi, segundo tudo que Davi fizera, Davi seu pai. E mais, aqui o reforço em relação a Ezequias, que ele também seguiu os mandamentos conforme Deus ordenara a Moisés. Então, esse dado é importante para a gente. É importante porque a gente encontra aqui na narrativa de 2 Reis o encaminhamento da história para o fim. Nós temos a queda de Samaria, foi estudada na aula passada, a queda de Samaria. E você vai perceber que o escritor ele faz uma lembrança da queda de Samaria aqui no capítulo 18. A partir do versículo 9, você vai ver que o escritor coloca no 4º ano de Ezequias, do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Lembra do cerco de 3 anos? Então, houve um cerco que durou 3 anos a Samaria, e depois Samaria foi definitivamente destruída, invadida, o povo deportado, e ali houve uma mistura, nós já conversamos sobre isso na nossa aula passada. Então, é importante o autor fazer essa repetição sobre a queda de Samaria, aqui no capítulo 18, para fazer o contraste com o reinado de Ezequias, rei de Judá. Então, de propósito que se repete essa história da queda de Samaria aqui no início. Você vai ver do versículo 9 até o versículo 12. E aí, a fórmula do versículo 12 é: porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. E aí você faz o paralelo com o versículo 6. Ele se apegou ao Senhor, ele não deixou de seguir ao Senhor e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E o contraste com a queda de Samaria, com a história de Israel. Então, falando aqui em termos intencionais, né, o escritor aqui de Reis, ele tem uma intencionalidade, ele tem um objetivo, a gente já sabe disso, eu já apresentei, né, expus esse segredo, essa chave para entendimento desse livro. O escritor dos livros de Reis, ele está contando a história para o povo que vai voltar para Jerusalém. Então ele está narrando uma história, isso aqui não está sendo, isso aqui não é uma narrativa simultânea ao que está acontecendo. O livro é produzido no momento posterior, contando a história dos reis de Israel e de Judá, de modo que o povo que volta para Jerusalém, pouco tempo depois do cativeiro da Babilônia, eles possam entender a razão desses acontecimentos, eles possam entender de onde eles vieram e para onde eles estão voltando, por que eles foram levados ao cativeiro, né? E por que a misericórdia de Deus está permitindo que eles retornem à sua terra. E a figura de Ezequias aqui é uma figura fundamental. Nesse contexto de Ezequias, nós vamos perceber na narrativa uma intensa atividade profética. Eu quero fazer um quiz aí com você agora, né? Qual é o profeta que mais aparece na história de Ezequias? Qual é o profeta? Ele tem, né, aí no Antigo Testamento, ele tem um livro que é de grande destaque, mas qual é o profeta que mais aparece na história de Ezequias, a narrativa aqui de Reis? Lembra?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual é o profeta? Coloca aí nos comentários, no nosso quiz, aqui, nosso primeiro quiz dessa noite. É o profeta Isaías, né? Respondendo aí a questão, é o profeta Isaías. Isaías tem grande destaque durante o reinado de Ezequias. Lembra que Isaías ele já vem da época do rei Uzias, ele vai passar diversas gerações aí de reis, e ele vai acompanhar de forma muito significativa a trajetória de Ezequias. Isaías vai ter um papel importante. Tanto é que a história de Ezequias ela é registrada aqui em Reis, ela vai ser registrada em Crônicas e ela vai ser registrada também no livro de Isaías. Capítulos 36 ali em diante, você vai encontrar o texto paralelo a esse, então fica para o dever de casa aí. A leitura aqui de Reis, que a gente está estudando, Crônicas, segundo Crônicas, a partir do capítulo 29, e Isaías, a partir do capítulo 36. Aí você vai encontrar aí esses segmentos da Escritura que vão narrar a história de Ezequias, juntamente aqui confluindo com a história de Isaías, né, profeta considerado profeta maior. É importante a extensão do ministério de Isaías e também o seu ministério profético. O que isso é importante para a gente? A gente lembra que o que já foi estudado anteriormente, dois grandes profetas se destacam. De primeiro e segundo reis, dois grandes profetas vão aparecer. O profeta Elias e o profeta Eliseu. Isso a gente passou uma boa parte dos livros de primeiro e segundo reis falando sobre esses dois profetas e sobre o seu ministério profético num período difícil de Israel. E agora, nessa fase do reinado de Ezequias, há um destaque muito grande na palavra de Deus para a figura profética, para a palavra profética. O profeta Isaías e o profeta Miqueias, ele também aparece nesse período, ele também é contemporâneo de Ezequias, mas o destaque maior é para Isaías. O profeta Isaías é usado por Deus, ele é um instrumento de Deus para trazer a palavra do Senhor ao rei. Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, como vai ser o cerco de Senaqueribe, o rei da Assíria, ele vai invadir Judá, vai aparecer isso já no capítulo 18, versículo 13, na enfermidade de Ezequias, e também na parte final, lá no capítulo 20, quando ele recebe uma visita daquela embaixada da Babilônia. E aí o profeta traz uma palavra de repreensão e anuncia o que vai acontecer em breve a Judá. Então, a atividade profética é intensa. E é importante nós pensarmos nisso, porque em tempos de crise, em tempos de batalhas, em tempos de dificuldades, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Em todo tempo nós precisamos, é verdade. Nós precisamos ouvir a voz de Deus em todo tempo. Especialmente nesses momentos de crises, de cerco, como aconteceu quando a Assíria cerca Judá. Nós temos aqui, olha, a partir do versículo 13, no 14º ano do rei Ezequias, então capítulo 18, versículo 13, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então houve uma perda importante territorial com essa invasão assíria. Então a Síria, que já tinha sido responsável pela queda de Samaria, pelo fim do Reino do Norte, agora a Síria volta as suas atenções para o Reino do Sul. E é interessante que a razão dessa invasão assíria supostamente é algum tipo de rebelião, é algum tipo de aliança feita por Judá com outros povos, uma aliança anti-assíria. Então, os povos ao redor, todos eram ameaçados pela Síria, a Síria era a grande potência na época, então há uma espécie de aliança anti-assíria para que esses povos possam se proteger mutuamente. Só que o que vai acontecer é que a resposta da Síria é dura. E aí o versículo 14 diz aqui que Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Errei, retira-te de mim,
Tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ele passou a ser tributário. O que Ezequias faz, né? O Ezequias, ele tira da casa do tesouro do rei, tira da casa do Senhor toda a prata que ele tinha, ele arranca as portas do templo, as ombreiras de ouro, diz o versículo 16, e ele dá ao rei da Assíria. Ele se torna tributário do rei da Assíria. Então, lembra que o rei Ezequias, ele é um rei que faz o que é reto perante o Senhor, ele faz o que é certo, ele segue o caminho de Davi, ele promove uma importante reforma espiritual, religiosa. O versículo 4, né, lembra disso, lá voltando um pouquinho no versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neustã. Aquela serpente de bronze do deserto virou objeto de adoração. E o Ezequias, ele tem um papel importante porque ele promove uma reforma religiosa, derrubando os altos, afastando toda a prática idólatra, pelo menos oficialmente ele rompe com essa prática idólatra, mas isso também vai gerar um descontentamento de setores do próprio reino de Judá. E é em cima desse descontentamento de alguns, pelas reformas religiosas de Ezequias, que o próprio rei Senaqueribe, usando aqui os seus porta-vozes, ele vai usar de ameaças. Então, por exemplo, olha só, versículo 22 do capítulo 18. Lê comigo aí, capítulo 18, versículo 22. Mas, se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis em Jerusalém? Então, olha a falácia usada pelo porta-voz do rei da Assíria. Quando ele envia mensagens, ele faz ali uso desse porta-voz, que é o Rabsaqué, e ele traz essa falácia para provocar, para ganhar a simpatia daqueles que estavam contrariados com a reforma religiosa de Ezequias. Então, o versículo 22 é esse retrato. Vocês vão dizer, confiamos no Senhor nosso Deus, mas não é esse Deus que Ezequias derrubou os altares, cujos altares Ezequias derrubou? Então, o versículo 22 ele tem uma chave importante que ele mostra o seguinte: na reforma religiosa de Ezequias, ele centraliza o culto em Jerusalém, coisa que não vinha acontecendo há bastante tempo. Então, Ezequias, ao derrubar os altos, ao quebrar ali esse ciclo de idolatria, como você viu no versículo 4, ele centraliza o culto em Jerusalém, no templo, na casa do Senhor. É um retorno, então, à vida espiritual centralizada em Jerusalém. E o inimigo vai usar isso. Os assírios vão usar essa história, essa referência, para angariar a simpatia daqueles que foram contrariados pela reforma espiritual trazida por Ezequias. Então, esse capítulo 18, ele vai mostrar para a gente o seguinte, o que nós podemos aplicar aqui do capítulo 18, né? O capítulo 18, ele vai passar uma boa parte falando sobre essa questão do cerco desse cativeiro promovido aqui, ainda temporariamente, pelo rei da Síria, porque ele invade, ele não destrói, ele não consegue entrar em Jerusalém, mas ele chega até o aqueduto. A ameaça é feita do aqueduto, ou seja, ele tem um controle sobre a cidade. A partir do momento que ele controla a entrada de água, o aqueduto vai ser controlado pelas forças invasoras, ele tem um controle sobre a cidade. Jerusalém resiste. Jerusalém resiste na confiança em Deus. Nós temos duas importantes lições para aprender com esse texto aqui primeiro. Primeiro é que nós aprendemos com o texto que mesmo sendo fiéis ao Senhor, mesmo sendo fiéis a Deus, nós passamos por tribulações. O texto deixa isso claro. Ezequias foi um homem que seguiu aqui o que era reto perante o Senhor, fez o que era reto,
seguiu o caminho de Davi, obedeceu a lei de Moisés, fez reformas religiosas, mas isso não o isentou de tribulações. E a tribulação aqui do capítulo 18 é a invasão à Síria. E foi um tempo de aperto, foi um tempo de dificuldade. Marcelo, então, o que isso quer dizer para a gente? O que isso pode ser aplicado na nossa vida? Veja, o fato de nós sermos fiéis a Deus não nos isenta de problemas, de dificuldades, de lutas, de tribulações, de ameaças externas, sabe? De confrontos, de conflitos, de questões que vão nos atribular. E, independente aqui das causas que provocaram esse ataque, o ponto teológico, o ponto aqui que pode ser aplicado e trazido para a nossa realidade é esse. Ah, mas e aí o que eu faço? Então, qual é a diferença de ser fiel a Deus ou não ser fiel a Deus? Faz alguma diferença? Faz toda a diferença. Porque Ezequias foi fiel ao Senhor, ele se apegou ao Senhor. O versículo 7 do capítulo 18 diz assim, olha, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. A causa do ataque da Síria foi essa atitude de rebelião, de não submissão de Ezequias quanto ao rei da Síria. Marcelo, está certo ou está errado isso? Eu não vou julgar se está certo ou está errado. Mas o fato é que mesmo sendo fiel a Deus, ele passa por tribulações, ele passa por luta. E essa história que você vai encontrar aqui em Reis e Crônicas e Isaías é uma história muito dramática, é uma história que realmente tem uma guerra psicológica, né? Os emissários do rei da Síria fazem uma guerra psicológica, eles usam de argumentos, artimanhas ali para tentar desanimar o povo, para tentar desencorajar. É interessante a estratégia usada. Ele cerca, mas ele não consegue invadir, porque Deus não permite. Deus não permite que eles entrem em Jerusalém. Né? A parte final do capítulo 18, versículo 36, diz assim, olha, calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Então ele coloca esse registro aqui na parte final do capítulo 18, em relação às falas dos porta-vozes do rei da Síria, Rabsaque, né, e outros aqui que falavam em nome do rei. Então eles diziam o seguinte, olha, não ouçam o rei Ezequias, não, vocês não devem seguir Ezequias, não ouçam o Deus de vocês. Quem é Deus para livrar vocês? O Senhor vai livrar vocês? Não vai livrar, não. Então, o tempo todo, essa guerra psicológica, o tempo todo, essa manifestação de desencorajamento. Então, eu falei que são duas lições. A primeira lição é que, mesmo sendo fiéis a Deus, nós passamos por tribulações. Não há dúvida quanto a isso. Nós não estamos isentos de lutas, meus irmãos. Mas a segunda lição é que o adversário, o inimigo das nossas almas, né, e aqui você tem essa representação do rei da Síria atacando Israel, atacando Judá, afrontando Deus, o Senhor, tentando desencorajar, tentando fazer com que o povo não acredite nas palavras de Ezequias ou nas palavras de Deus. Então, a guerra psicológica que muitas vezes acontece contra nós é para tentar esmorecer a nossa fé. Então, o inimigo das nossas almas, o adversário, ele tenta minar a nossa confiança na palavra do Senhor. E muitas vezes o argumento vai ser esse. Para que você é fiel? Qual é a diferença? Qual é a vantagem de você ser fiel? A gente não é fiel a Deus para ter vantagem. A nossa relação com Deus não é uma relação utilitária. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. Nós amamos o nosso Deus. Nós amamos o nosso Senhor. Nós nos apegamos a Ele. Como o rei Ezequias, ele se apegou ao Senhor. Nós nos apegamos a Deus. O Senhor veio a nós. O Senhor nos amou. O Senhor nos acolheu. Ele nos fez o seu povo. Ele nos chama para a sua comunhão. E nós queremos, amamos, desejamos esse Deus. Mesmo assim, mesmo estando próximos a Ele, estando buscando a sua face, mesmo que haja uma reforma espiritual na nossa vida, transformações, né? O processo de santificação na nossa vida, todo esse trabalho operado pelo Espírito Santo, não nos livra, não nos isenta de lutas e tribulações. Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui como lição desse texto, nós devemos permanecer fiéis à palavra do Senhor e não ouvir a voz do adversário.
É interessante que tem uma parte que ele diz assim, olha, para os mensageiros, não falem em judaico, falem só em aramaico. Aramaico era a língua diplomática da época, né? O aramaico era a língua usada pelos povos ali, né? Os arameus, aramaicos. Então, a língua aramaica era usada como uma língua de comunicação entre os povos daquela região. E aí ele pede, fale em aramaico para as pessoas não ouvirem. E aí o porta-voz fala em judaico, né? Ele fala assim, não fala em aramaico, eu vou falar em judaico, vou falar na língua de vocês, para que vocês escutem, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ou seja, o inimigo vem, ele afronta, ele cerca, ele oprime, ele traz uma palavra de desencorajamento, uma palavra para fazer minar a nossa fé, para enfraquecer a gente, mas você vai ver agora a resposta no capítulo 19. Você vai ver a virada no capítulo 19. Né? O capítulo 19 tem como um personagem importante aqui o profeta Isaías. Então, o Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. É assim que começa o capítulo 19. E chama o profeta Isaías. E o profeta Isaías vem e Ezequias relata a ele, esse é um dia de angústia, é um dia de perseguição, de disciplina e opróbrio, porque é chegada a hora de nascer e não há força para dar à luz. É o que Ezequias diz aqui no versículo 3 do capítulo 19. E aí ele diz, porventura o Senhor teu Deus, versículo 4, terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que ouviu, ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Ezequias falando para Isaías, o profeta, o rei pedindo ajuda ao profeta, dizendo, né, ergue orações pelos que ainda subsistem. Qual é o ponto fundamental aqui? O texto de Reis, ele quer mostrar que sempre há um remanescente fiel. Então, ergue orações pelos que ainda subsistem. Ou seja, sempre há um remanescente fiel do povo de Deus. Lembra dos descontentes. As reformas religiosas de Ezequias trouxeram descontentamento da parte de alguns. Alguns realmente foram tocados pelas palavras do rei da Síria, porque quando ele faz a alusão aos altos que foram derrubados e o mensageiro da Síria associa isso ao Senhor, aqueles que adoravam nos altos, eles se identificam com essa palavra. E muitos desanimam, e muitos, nesse tempo, inclusive, muitos fugiram de Jerusalém, muitos judeus fugiram de Jerusalém, e muitos desanimaram. Mas há sempre um remanescente fiel. E essa é a oração aqui, o pedido de oração do rei Ezequias. Isaías diz em resposta no versículo 6, 19:6, dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então, essa é a palavra profética. Isaías é a boca de Deus, ele fala aqui em nome do Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste. Eu vou repetir o versículo, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aplicando aqui o texto, confirmando aqueles 2 pontos que nós levantamos inicialmente de aplicação. Ser fiel a Deus não nos isenta de lutas. Ser fiéis a Deus não tira de nós as batalhas da vida, as tribulações da vida. Não afasta isso. Isso faz parte. Mas sermos fiéis a Deus nos dá a segurança, a confiança que Deus está conosco. E aqui o profeta diz, não temas por causa das palavras que ouviste. Não temas por causa das palavras que ouviste. E assim vem a palavra de esperança, a palavra de encorajamento para o rei, para o seu povo. Você acha que o inimigo desistiu? Claro que não. Volta o porta-voz, Rabsaque, e ele traz de novo. Eles têm aqui um intervalo, porque no versículo 8, ele volta ao rei da Síria e o encontra pelejando em outra frente.
Então é interessante porque há aqui uma dispersão, né, das tropas assírias para outras frentes de batalha, então elas deixam um pouco de lado ali esse cerco a Jerusalém. Mas, mesmo assim, o porta-voz do rei da Síria, ele vem trazendo palavras mentirosas. No versículo 10 ele diz: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não te engane o teu Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a artimanha diabólica, o artifício maligno, todo o tempo, tentar nos fazer desconfiar da fidelidade de Deus. Esse foi o argumento da serpente. É certo que não morrereis, porque no dia que vocês comerem daquele fruto, os seus olhos serão abertos, vocês serão como Deus. Esse é o argumento que surge aqui também por esse porta-voz, quando ele diz, não te engane o teu Deus, não te engane o teu Deus em quem confias. Então, o artifício satânico, diabólico, o artifício do inimigo de Judá e também do inimigo das nossas almas, aí eu não estou alegorizando o texto, aqui eu estou usando o texto e trazendo a aplicação para a nossa vida prática hoje. O artifício de Satanás é que você desconfie de Deus. Essas cartas diabólicas, essas mensagens diabólicas são para tentar tirar a nossa confiança no Senhor. Dizendo, está vendo, de que vale você ser fiel a Deus, se você está passando por esse cerco, por essa dificuldade? Não se engane, não te engane o teu Deus, em quem confias. Ou seja, não confie em Deus, não confie na palavra de Deus. Mas a gente vai ver que diante desse cenário, Ezequias ora, versículos 14 até 19, oração de Ezequias. Interessante, né? Porque a história de Ezequias mostra muito esse rei que ora. O rei que ora. Ezequias, tendo recebido a carta, leu-a, subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Então ele pega a carta e ele leva diante de Deus. Senhor, na casa do Senhor, ele diz, Senhor, olha aqui o que está escrito nessa carta. E ele ora a Deus. Ele diz, Senhor, ouve essas palavras. Senhor, não te cales, Senhor. Responde, Senhor. Livra-nos das mãos do rei da Síria. Versículo 19, ele diz, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, olha aqui uma proclamação da salvação, do livramento de Deus. Ezequias, ao orar, ele pede que Deus opere para que todas as nações conheçam que ele é Deus. Ezequias ora para que Deus proceda de forma gloriosa, maravilhosa, livrando o seu povo, para que o nome de Deus seja glorificado. Ele não pede nada para a sua glória, ele não pede nada para o seu reino, ele não pede nada para o seu reinado, ele não pede nada para si, mas ele pede que o nome de Deus seja glorificado. Que nesse livramento, que todas as nações, todos os reinos da terra, saibam que só tu és o Senhor. Só tu és o Senhor Deus. Que oração maravilhosa, irmãos. A oração que o Senhor nos ensinou, Jesus nos ensina a orar e ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Ezequias ora para que o nome de Deus seja glorificado. Santificado seja o teu nome. Que todas as nações, que todos os reinos saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, a nossa oração, assim como a oração de Ezequias, ela deve ser pautada por esse objetivo, por essa intencionalidade de que o nome de Deus seja glorificado, de que o nosso Deus seja exaltado e que não a nós, Senhor, como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus?
Essa é a pergunta que o salmista faz dentro, né, da sua poesia. Não a nós, Senhor, porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Ele responde, nosso Deus está nos céus, Ele governa, Ele reina, Ele é Senhor de todas as coisas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. A oração de Ezequias é voltada para a glória de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, meus irmãos queridos, o texto ensina para a gente a realidade, né, daquele homem que se apegou a Deus. Ezequias se apegou ao Senhor. Ezequias buscou o Senhor. Ele está numa tribulação tremenda. Ele está num aperto muito forte. Mas o caminho de Ezequias é o caminho da oração, é o caminho do quebrantamento. Ele rasgou as vestes, ele se cobre de saco e ele entra na casa do Senhor, ou seja, uma atitude de humilhação, de quebrantamento, de buscar a face de Deus, de depender de Deus. E assim ele ora e vem a resposta de Deus através de Isaías. A partir do versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Veja, contra o Santo de Israel. Meus irmãos, a resposta de Deus, a voz do Senhor é poderosa. A resposta de Deus através de Isaías é a resposta da palavra de autoridade. Ele manda dizer, em resposta à oração de Ezequias, ouvi a tua oração. E Ezequias, as cartas que você recebeu, as mensagens que você recebeu, não foram contra você ou afrontando a você, foram blasfêmias, afrontas a mim. Então a resposta de Deus, né, ele vai... O versículo 28, deixa eu pular para o versículo 28, e eu vou fazer aqui uma explicação. Ele diz assim, ó, por causa do teu furor, está falando para o rei da Assíria, ok? Ele está agora falando para o rei da Assíria. Por causa do teu furor contra mim, e porque tua arrogância subiu até meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Por que Deus usa essa expressão aqui no versículo 28 do capítulo 19? Porque o rei da Assíria fazia isso. O que o rei da Síria fazia? Os reis conquistados, eles eram submetidos a essa humilhação pública. Então, quando eles eram conquistados e levados cativos, os reis, eles colocavam uma espécie de anzol no nariz. Então, eles eram puxados por aquele anzol e eles eram um tipo de anel que era colocado, eles eram ali levados cativos, mas dessa maneira humilhante, com um anzol no nariz puxando. E Deus responde, Deus fala assim, eu vou fazer a mesma coisa com você, rei da Síria. Eu vou botar um anzol no teu nariz e um freio na tua boca e vou fazer voltar de onde veio. E ele diz assim, né, te farei voltar por onde vieste. No versículo 32, porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma nela, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho de onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Que palavra, que resposta de Deus, que bênção ouvir da boca de Deus a palavra reconfortante. Que bênção ouvir de Deus, irmãos, a resposta às nossas orações. Ezequias recebeu a resposta. Ezequias ouviu a voz de Deus. Eu pergunto, foi Ezequias que saiu a pelejar contra o rei da Síria? Não. O anjo do Senhor, diz aqui o versículo 35, feriu o arraial dos assírios, 185 mil homens, quando se levantaram
pela manhã os restantes, era um acampamento de cadáveres. É o que diz o versículo 35. Ele volta, Senaqueribe volta e voltou para Nínive, estando ele adorando a seu Deus, Nisroque, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o mataram. Então cumpriu-se a palavra do Senhor. Ele volta para sua terra, do jeito que ele veio, ele volta, cumprindo-se a palavra do Senhor, e ele é morto pelos próprios filhos lá na Assíria. Então, termina aqui no capítulo 19 o relato desse cerco de Jerusalém. Samaria não conquista Jerusalém, a Assíria não conquista Jerusalém. O rei da Assíria volta humilhado, derrotado. E dentro dessa narrativa, né, o que nós aprendemos? Aprendemos que em tempos de dificuldade, em tempos de luta, em tempos de batalha, a gente tem que buscar Deus. A gente tem que continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes. Você estava sendo fiel a Deus? Você vem sendo fiel a Deus? Veio a batalha? Continue. Continue sendo fiel a Deus. Foi o que Ezequias fez, foi a atitude dele. Ele não cobrou nada de Deus, meus irmãos. Ezequias não toma nenhuma atitude de cobrar alguma coisa, exigir alguma coisa de Deus. Você não está vendo minha fidelidade? Olha aqui, eu estou fazendo a reforma religiosa. Olha aqui, estou buscando a tua presença. Como é que o Senhor me faz um negócio desse? Não. Ele apresenta diante do Senhor. Deus responde. Deus dá livramento. Deus livra Judá, Deus livra Jerusalém desse cerco da Assíria e prorroga esse reinado. Né, por mais um tempo, ele tem, né, uma existência aí por mais tempo, por causa dessa fidelidade. Então, voltando à questão inicial lá do capítulo 18, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo Davi. Ele se apegou ao Senhor, obedeceu o mandamento, segundo Moisés. Então, esse início da história mostra para a gente a diferença, a importância da fidelidade da busca ao Senhor. Não estaremos isentos de lutas, não seremos isentos de lutas, mas saberemos que o Senhor é conosco. Não temas, né? Essa é a palavra de Isaías para Ezequias e para a gente hoje também. Toda luta, toda tribulação, todo cerco, toda a dificuldade que nós vivemos e passamos, que faz parte. Isso tudo faz parte, mas a confiança que nós temos no nosso Deus, o Deus vivo que intervém. A história aqui narrada é a história dos atos salvadores de Deus. A narrativa da redenção que está sendo trazida aqui para a gente é a narrativa da intervenção de Deus na história, livrando o seu povo, guardando o seu povo, preservando o seu povo e assim mostrando o seu propósito de salvação, de graça, de misericórdia. Vamos fechar com o capítulo 20, já está aí caminhando para o nosso tempo. O capítulo 20 fala da enfermidade de Ezequias. É um texto muito mal interpretado, tá, irmãos? Ele diz assim, olha, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele quem? O profeta Isaías. O profeta Isaías, filho de Amós, diz assim, olha, assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe o que acontece? Muita gente interpreta esse versículo 1 do capítulo 20 como se Ezequias estivesse em pecado. Existe uma tese, né, que circula aí nos arraiais evangélicos de que qualquer enfermidade é fruto do pecado. Você sabe disso, né? Essa tese circula aí nos arraiais evangélicos por aí afora. Uma relação de causa e efeito. Está doente, está com enfermidade, está passando luta e está em pecado. E aí, muitas vezes, essa atitude de julgar e de ver o irmão que está passando ali uma dificuldade, uma enfermidade, como um pecador, julgá-lo como pecador, todos nós somos, mas essa atitude de julgamento, desse raio-x que nós fazemos e falamos assim, olha, ele está doente porque pecou, né? Não é de graça, ele merece o que está passando. Então, muitas vezes esse texto aqui ele é mal interpretado e a palavra de Isaías, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, ela é interpretada como se, olha, você está em pecado, conserta com Deus, porque você vai morrer. Não é isso que Isaías está dizendo. Não é isso que o profeta está colocando para Ezequias. A tradução aqui, põe em ordem a tua casa, é
significa o seguinte: olha, o Ezequias, você vai morrer, essa enfermidade é para a morte. Você vai falecer, essa enfermidade é mortal. E realmente era uma doença mortal. Ele falou assim: olha, dá as últimas ordens, né? Acerta aí as orientações que você faz para o seu sucessor, dá as ordens para a tua casa, porque você vai morrer. Ele não está dizendo, esse põe em ordem a tua casa não significa se arrepende do pecado, conserta com Deus, né? Para você. Não. Esse texto, infelizmente, ele é muito mal interpretado, muito mal entendido. Muitas vezes por causa dessa tese que eu falei, que circula nos arraiais evangélicos, dizendo que se você está enfermo é porque você está em pecado. Isso não é, essa tese não tem respaldo bíblico. Essa tese não tem respaldo bíblico, tá, irmãos? Porque, independentemente, né, você pode ser fiel a Deus e ter enfermidade. E muitas vezes, né, nesses arraiais onde circula essa tese, as pessoas vão se afastar de você, vão se afastar da gente, porque elas acham que tribulação pega, porque elas acham que enfermidade pega, porque elas acham que se você está passando por isso, você está em pecado, vai contaminá-las, porque eles são santos, separados, eles são super espirituais, são melhores do que você. Isso não tem base bíblica. O que Isaías está dizendo para ele é o seguinte: você vai morrer, Ezequias, você vai morrer, então olha, dá as orientações aí do teu reino, né, dá as ordens, as últimas ordens que você tem que dar, porque você vai morrer. Essa é a fala de Isaías. E não, se fosse para ele, se fosse uma questão relacionada à confissão de pecado, ele diria, o profeta diria isso claramente. Mas ele diz, põe em ordem a tua casa, ou seja, faz aí o seu testamento, organiza aí as coisas, passa o comando aí, passa o bastão, porque você vai morrer, Ezequias. Essa é a mensagem. Mas Ezequias, diz o texto aqui, que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu acho que é um dos reis que mais ora, né, na história, na narrativa aqui, é um dos reis que mais busca a presença de Deus e ora. Ele vira a cara para a parede, ele vira o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Olha a oração de Ezequias mais uma vez. Meus irmãos, Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus manda Isaías voltar. Isaías já estava lá no pátio, e aí o Senhor fala com ele, volta lá e fala para Ezequias o seguinte, assim diz o Senhor, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Olha que expressão linda, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, olha só. Vamos focar nessa parte aqui do texto, né? Já caminhando aí para os nossos minutos finais. Algumas pessoas entendem que a oração muda o coração de Deus, muda o plano de Deus. Não, meus irmãos, a oração não muda o coração de Deus. A oração muda o nosso coração. A oração não muda os planos de Deus. Marcelo, mas o profeta disse aqui, né, ele estava enfermo e o profeta disse que ele ia morrer. É verdade. O profeta disse para ele, ó, coloca a ordem, assim diz o Senhor, arruma aí as coisas, dá as suas ordens, porque você vai morrer. Mas veja, não houve uma mudança de planos de Deus. A oração não muda os planos de Deus, meus irmãos. Os planos de Deus são soberanos. A vontade de Deus é soberana. Ele opera conforme o seu querer. A oração, na verdade, muda o nosso coração. A oração, na verdade, muda a nossa perspectiva das coisas de Deus e nos faz compreender a vontade de Deus. É claro que dentro da vontade, né, de Deus, da vontade soberana de Deus, da onisciência de Deus, da sua presciência, a vontade de Deus era curar Ezequias. Se não fosse assim, não teria acontecido. Se não fosse assim, Deus não teria mandado Isaías voltar. Veja só, a oração, isso significa o seguinte, que nós não devemos deixar de orar, que nós não devemos nos abster da oração, que nós devemos orar. Está enfermo? Ora.
Ezequias orou, virado para a parede, chora, ora, pede a Deus, clama a Deus, Senhor, lembra-te de mim. Lembra que eu tenho andado com fidelidade. Veja, a palavra de Isaías não foi para ele confessar pecado. Não é questão de pecado, irmãos. Não é questão de pecado, é enfermidade. Então, tira essa associação equivocada, sabe? Não entra nessa tese, porque ela não é bíblica, ela não tem base bíblica. Mas por que Deus permite isso? Eu vou responder para você com o que a gente já viu até agora. Ezequias começou fiel, viveu fiel, caminhou em fidelidade diante do Senhor, caminhou com fidelidade diante do Senhor, foi cercado pelo rei da Síria, e agora ele está passando por uma enfermidade. Oh, que homem, que luta desse homem, hein? Que luta. Mas olha, quantos anos ele viveu? Quantos anos ele reinou? Quanto tempo ele teve de reinado e promoveu reforma religiosa, teve ali um grande profeta junto, né, do seu tempo de rei. Mas veja, Deus fala assim, olha, eu vou te acrescentar 15 anos e vou te livrar das mãos do rei da Síria. Deus repete a promessa que vai defender a cidade. É interessante, né, que a gente pensa assim, por que Deus deu mais 15 anos para ele? Por que Deus deu exatamente 15 anos? Não sei, meu irmão. Eu não sei, minha irmã, não sei por quê. Deus quis dar mais 15 anos para ele, Deus quis dar mais tempo para ele, para que ele vivesse na presença de Deus mais 15 anos. Alguns vão julgar, vão dizer, né? Eu já vi mensagem assim, dizendo, a oração de Ezequias foi infeliz, porque depois veio Manassés foi um rei horrível. Olha, eu não tenho autorização do texto, se eu for honesto aqui com o texto, eu não tenho autorização para dizer isso. Eu não tenho essa autorização. Repito, esse tipo de interpretação não tem base bíblica. Ah, porque está vendo? Quem mandou ele orar pediu mais 15 anos. Nasceu Manassés. Manassés foi horrível. Manassés foi um dos piores reis de Judá. Não é isso que o texto quer ensinar para a gente. O texto quer ensinar para a gente o seguinte, o rei buscou a face de Deus, mais uma vez. Deus ouviu a oração do rei, mais uma vez. Deus teve misericórdia, Deus acrescentou anos de vida, para que desses anos de vida ele cumprisse o propósito de Deus, ele vivesse da vontade de Deus. Essa é a realidade que o texto ensina para a gente. Então a gente não pode tirar conclusão, né? Você vai ver o capítulo 21 falando de Manassés, que vai ser tema da semana que vem, que fez o que era mal perante o Senhor, que ele se desviou, ele não seguiu o caminho de Ezequias. O que Ezequias destruiu, que foram os altos, ele reconstruiu. Mas veja, vamos pensar seriamente, honestamente com a palavra de Deus, com o propósito de Deus. Deus na sua soberania e na sua vontade, que prevalece, que sempre vai reinar, ele acrescenta anos de vida para Ezequias. Deus, cumprindo o seu plano, sendo Manassés um rei mau ou bom, Deus está cumprindo o seu plano. O que vai acontecer com Judá, o que vai ser o desdobramento dessa história, está no controle de Deus, está debaixo da vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender. E a cura de Ezequias está debaixo da vontade de Deus. Se Deus quisesse não curar Ezequias, se Deus não quisesse curar Ezequias, Deus não curaria. Mas Deus quis curá-lo. Marcelo, por que Deus cura uns e não cura outros? Não sei. Não me pergunte, eu não sei. Por que Deus preserva uns e não preserva outros? Não sei. Essa resposta eu não posso te dar. Mas eu sei que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Eu sei que aquilo que Deus determina na sua vontade vai se cumprir. E cabe a nós, como filhos de Deus, recebermos, abraçarmos, nos apegarmos a essa vontade maravilhosa do nosso Deus. Cabe a nós isso. A oração não muda Deus. A oração não muda os planos de Deus. A oração muda os nossos planos. A oração muda o nosso ponto de vista. A oração muda a nossa cabeça, o nosso pensamento, o nosso coração, sabe? Quando a gente ora, o nosso coração é transformado. A nossa mente é transformada. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, já caminhando aqui para a conclusão, né? A parte final do capítulo 20 fala da embaixada da Babilônia, e você vai ver aqui que no final, né, qual é a ideia da embaixada da Babilônia? Esses representantes da Babilônia vêm para fazer aliança com Ezequias contra a Assíria. Mas Deus fala, Isaías é usado por Deus e fala assim, olha, para que essa aliança, Ezequias? Não é para fazer aliança com eles. E aí ele termina com uma palavra profética dizendo, versículo 17, eis que, ouve a palavra do Senhor, Ezequias, diz Isaías, versículo 17, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Ezequias, ele mostra ali os tesouros, ele mostra o que ele tinha, nas reservas dos tesouros na casa do Senhor, na casa do rei. E aí, Isaías termina com essa palavra profética, e isso vai se cumprir efetivamente. Dos teus próprios filhos que tu gerares, diz o versículo 18, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Essa é a palavra final de Ezequias ao ouvir a sentença de Deus pela boca de Isaías, quando vem aqui na parte final do capítulo 20, versículo 12 até o 19, essa narrativa sobre a visita da embaixada da Babilônia. O que acontece? Né? A Babilônia estava se levantando nessa época. A Babilônia vem com uma proposta de aliança, mas 100 anos depois, isso aqui é mais ou menos 686, 586, ou seja, 100 anos depois, aproximadamente, é que nós teremos a queda de Jerusalém. E quem é que vai invadir? É a própria Babilônia. E a profecia de Isaías vai se cumprir. Ah, Marcelo, foi o quê? Foi o orgulho de Ezequias, foi a vontade de Deus. Foi o cumprimento da vontade de Deus, da soberania de Deus. Dentro desse cenário todo, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas vivem nessa harmonização, né? Existe uma harmonização, né? Alguns podem pensar em tensão, mas eu vejo como uma harmonização entre a soberania de Deus, a vontade e a responsabilidade humana, cooperando para esses acontecimentos, contribuindo para o desdobramento da história. Então, a gente termina aqui o capítulo 20, eu termino aqui o estudo, já deu aí 1 hora praticamente, nós já estamos chegando aí no nosso tempo regulamentar, e eu quero que a gente guarde essa história de Ezequias. A gente não está aqui para ser juiz de Ezequias, mas a gente está aqui para aprender com um relato bíblico, com a intenção do escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, de, ao lermos esse texto, não tirarmos lições de moral, não tirarmos lições equivocadas, mas aprendermos qual é a razão, qual é a história, como é que Deus conta a história da redenção através desses atos salvadores, né, dessas intervenções poderosas e mostrando que Ele governa todas as coisas. Então, assim, também é na nossa vida. Hoje, você e eu, nós fazemos parte dessa história da redenção. Qual é o meu lugar nessa história? Onde é que eu me encontro aqui nesse cenário todo? Nós fazemos parte dessa história da redenção. Nós não somos Ezequias, nem Isaías. A história não se repete. Nós não somos esses personagens, essas pessoas aqui. Nós somos eu e você, eu sou Marcelo, você, cada um tem a sua realidade, a sua vida, mas os princípios da palavra de Deus se aplicam para nós hoje. E eles são vivos, eles são verdadeiros, eles se aplicam, né? Eles são atuais para aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia hoje. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, nossas famílias, Deus abençoe a sua semana, que essa palavra fique no nosso coração, que a gente possa, né, dentro do que foi conversado aqui, do que foi colocado aqui, que a gente possa extrair, né, da verdade do texto, não aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo, ou trazer a nossa opinião para o texto, mas olhar para o texto, ouvir a voz de Deus e aplicar na nossa vida aquilo que Deus tem para nós. A história de Ezequias é uma história de oração.
A história de Ezequias é uma história de um rei que buscou a presença de Deus, que quis fazer a vontade de Deus. A história de Ezequias é a história de um homem que fez reformas espirituais, que andou com profetas, ouviu a voz de Deus através dos profetas, mas não foi livre das tribulações, das enfermidades, das lutas da vida. Mas a gente sabe que o final da vida dele diz, né, que no final descansou Ezequias com seus pais. Ou seja, Deus ainda livrou, no tempo de Ezequias, apesar da profecia de Isaías, Deus ainda livrou. Não foi nos seus dias que veio o cumprimento dessa profecia. Por isso que ele diz, boa é essa palavra do Senhor. Né? E tem uma explicação teológica aqui, né? Tem uma explicação do narrador, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Ou seja, a bondade de Deus para Ezequias ainda fez com que, nessa extensão de vida que ele teve, de 15 anos, ele tivesse paz. Né? Não obstante aqui suas falhas, não obstante aqui talvez a sua falta de vigilância nesse momento final, mas precisamos entender, né, à luz do texto, que Deus reina, que Deus é soberano, que Deus governa, e mais do que isso, meus irmãos, Deus ouve a nossa oração, Deus nos ama, Deus, Ele lembra da sua fidelidade, Ele lembra da sua caminhada com Ele, sabe? Deus não despreza. Deus não despreza a nossa oração. Então é isso que nós precisamos levar desse texto. Vamos orar? Pai, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e te pedimos, Senhor, que essa palavra fique no nosso coração de maneira poderosa, Senhor, operante, transformadora. Te pedimos, Senhor, continua conosco e que possamos caminhar com fidelidade diante do Senhor. Caminhar, Senhor, em oração, buscando a tua face, ouvindo a tua voz, e que assim o Senhor, nas nossas tribulações, lutas, enfermidades, Senhor, nós possamos nos abrigar em ti, nos refugiar no Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Então, chegamos ao final desse encontro das Segundas da Palavra e eu quero deixar o convite para você. Semana que vem a gente continua, a gente já vai caminhando aí, olha, capítulo 21, a gente vai falar sobre o reinado de Manassés, a sequência dessa sessão final, né, que fala da etapa final do reino de Judá até a queda de Jerusalém. Então, são as cenas dos próximos capítulos de 2 Reis. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.